resolver um exercício no qual a gente tem um sistema linear e alguns dos coeficientes desse sistema linear dependem de um certo parâmetro A. O nosso objetivo é determinar para quais valores de A esse sistema é um sistema impossível, para quais valores de A esse sistema é um sistema possível determinado e para quais valores de A ele seria um sistema possível indeterminado. Então, e em cada caso, se existirem soluções, determinar quais elas são. Então, nosso primeiro passo aqui vai ser determinar a matriz dos coeficientes do nosso sistema linear. Lembrando que nessa matriz eu não coloco os coeficientes independentes, eu vou colocar só os coeficientes que estão multiplicando alguma das incógnitas nas equações. Então, aqui, a primeira linha dessa matriz de coeficientes seria 1, 2 e o 7. A segunda linha seria o menos 3, 4 e o 9. E a terceira linha seria 1, 1, a 2 menos 5, que é o coeficiente que está multiplicando aqui o z. Ok. Se a gente calcula o determinante dessa matriz, a gente obtém que esse determinante é 10 vezes a ao quadrado menos 90. Vamos descobrir quando que esse determinante é explicitamente zero. Então, para esse determinante ser zero, então 10a ao quadrado menos 90 tem que ser zero. E, portanto, 10a ao quadrado tem que ser igual a 90. Se a gente divide os dois lados por 10 nessa equação, a gente tem que a ao quadrado tem que ser 9. Então, a gente tem dois valores de a capazes de satisfazer essa equação, que seria o a igual a 3 ou o a igual a menos 3. Uma coisa, né? Se o determinante da matriz de coeficientes é zero, então esse sistema ou ele é um sistema possível indeterminado ou ele é um sistema impossível. Então, para a igual a 3, esse sistema pode ser SI ou SPI. E para a igual a menos 3, ele também pode ser SI ou SPI. Para saber em qual dos dois casos a gente está, a gente precisa de resolver o sistema linear correspondente a esses dois valores do parâmetro. Agora, se o A é diferente de 3 e o A é diferente de menos 3, então, nesse caso, o determinante da nossa matriz é diferente de zero, então a nossa matriz de coeficientes é invertível e, com certeza, esse sistema tem uma única solução, então ele é um sistema possível determinado. E aí vamos descobrir qual é essa solução nesse caso. Então, começando com o caso em que A é igual a 3. Se A é igual a 3, eu vou substituir, certo, o A por 3 aqui na nossa matriz aumentada do sistema linear. Com isso, eu vou ficar aqui com a 9 menos 5, 4, e aqui com 3 mais 7, o 10. Então, vamos escalonar essa matriz aumentada para achar a solução do sistema, se ela existir. A primeira entrada diferente de zero da primeira linha dessa matriz é S1. Então, vamos zerar o resto da coluna dela. Para isso, eu vou pegar a linha 2 e somar 3 vezes a linha 1. E vou pegar a linha 3 e subtrair a linha 1, que aí eu vou obter o zero aqui nessas entradas que eu estou querendo. Então, a primeira linha fica inalterada, a gente está só usando ela para mexer nas outras. E a segunda, então, vou somar 3 vezes a primeira. Então, vai ficar menos 3 mais 3, 0. 4 mais 6, 10. 9 mais 21, 30. E menos 5 mais 15, 10. E a última linha, lembrando, estou subtraindo a primeira linha dela. Então, vai ficar 1 menos 1, 0. 1 menos 2, menos 1. 4 menos 7, menos 3. E 10 menos 5, 5. Ok. O que eu vou fazer agora é dividir a segunda linha por 10, certo? Que é o equivalente a multiplicá-la por 1/10. Porque todos os números dela são múltiplos, né? De 10, e aí, fazendo essa divisão, eu vou chegar em números mais simples de trabalhar com eles depois. Então, na hora que eu dividir essa linha por 10, eu vou ficar com 0, 10 dividido por 10, 1, 30 dividido por 10, 3, 10 dividido por 10, 1. Ok, então agora a primeira entrada diferente de zero da segunda linha é esse 1. E o que eu vou fazer é zerar o resto da coluna dela. Então, eu vou ficar aqui no 2. Para eu zerar ele, eu vou precisar de pegar a linha 1 menos 2 vezes a linha 2. E para zerar esse menos 1, eu vou ter que pegar a linha 3 mais a linha 2. Então, na primeira linha, eu vou ficar com 1 menos 2 vezes 0, 1. 2 menos 2, 0. 7 menos 6, 1. E 5 menos 2, 3. Segunda linha fica inalterada, a gente está usando ela para mexer nas outras. E a última linha vai ficar. Então, estou somando ela com a segunda. Então, 0 mais 0, 0.
menos 1 mais 1, 0, menos 3 mais 3, 0, e 5 mais 1, 6. Aqui a gente chegou, né, numa linha que corresponde a uma equação impossível, certo? Na última linha. Por quê? Essa última linha ela corresponde à equação 0 vezes x mais 0 vezes y mais 0 vezes z igual a 6. Então, no final das contas, né, como 0 vezes qualquer número real é 0, então ela está correspondendo à equação 0 igual a 6, que nunca é satisfeita independente dos valores de x, y e z. Então, necessariamente, se o a é igual a 3, esse sistema é um sistema impossível. Então, basicamente, não vai ter solução. Vamos analisar agora o que aconteceria se o a fosse igual a menos 3. Então, nesse caso, vou substituir o menos 3 na matriz aumentada. Então, eu vou ficar aqui com menos 3 ao quadrado menos 5, então 9 menos 5, 4. E aqui eu vou ficar com menos 3 mais 7, 4 também. Então, escalonando essa matriz, certo? De novo, primeira entrada diferente de 0 da primeira linha é esse 1. Vou fazer as mesmas operações elementares que a gente tinha feito no outro caso, para zerar esse menos 3 e esse 1. Então, vou pegar linha 2 mais 3 vezes a linha 1 e linha 3 menos linha 1. Então, aqui, linha 1 fica intacta, linha 2 vai ficar menos 3 mais 3, 0. 4 mais 6, 10. 9 mais 21, 30. E menos 5 mais 15, 10. E a última linha vai ficar 1 menos 1, 0. 1 menos 2, menos 1. 4 menos 7, menos 3. E 4 menos 5, menos 1. De novo, vamos dividir a segunda linha por 10. Vou ficar com 0, 1, 3, 1. E a última linha está inalterada agora. Então, de novo, primeira entrada diferente de 0 da segunda linha é esse 1. Vamos usar ele para anular o resto da coluna. Então, vou pegar a primeira linha menos 2 vezes a segunda linha para anular esse 2. E pegar a terceira linha e somar com a segunda linha para eliminar esse menos 1. Então, vamos fazer essas operações. Então, eu vou ficar com, na primeira linha, o 1, 2 menos 2, 0. 7 menos 6, 1. E 5 menos 2, 3. A segunda linha está inalterada, a gente está só usando ela para mexer nas outras. E a terceira vai ficar 0 mais 0, 0. Menos 1 mais 1, 0. Menos 3 mais 3, 0. E menos 1 mais 1, 0. Então, aqui a gente obteve uma linha toda de zeros. Esse sistema ele não tem uma equação impossível, ao contrário do que aconteceu quando o a era igual a 3. Passando agora essa matriz de volta para a linguagem de sistemas lineares, então a gente vai ter que a primeira linha dela corresponde à equação linear 1 vezes x mais 0 vezes y mais 1 vezes z igual a 3. Então, x mais z igual a 3. A segunda linha vai corresponder a 0 vezes x mais 1 vezes y mais 3 vezes z igual a 1. Então, y mais 3z igual a 1. E a última equação vai corresponder a 0 igual a 0, porque vai ficar 0 vezes x mais 0 vezes y mais 0 vezes z, que é 0, igual a 0. Se a gente circular a primeira entrada diferente de 0 em cada uma das linhas da nossa matriz aumentada, a gente vai, na primeira linha, ter esse 1 como sendo a primeira entrada diferente de 0, na segunda linha, esse outro 1. Na terceira linha, todos os números são zeros, então não tem ninguém para circular. A gente, no final das contas, ficou com números circulados apenas na coluna da incógnita x e da incógnita y. Então, a incógnita z, eu vou dar um nome arbitrário para ela, no caso, vou dar o nome de alfa. A primeira equação nos diz que x mais z é igual a 3, então vou obter o x em função de alfa por essa relação. Então, x mais z é igual a 3 vai implicar que o x tem que ser 3 menos o z, e, portanto, o x tem que ser 3 menos alfa. E vou usar a segunda equação para obter o y em função de alfa. Então, y mais 3z é igual a 1, então o y é igual a 1 menos 3z, e, portanto, o y tem que ser 1 menos 3 alfa. Então, o nosso conjunto de solução, nesse caso, vai ser o conjunto de todas as triplas, nas quais o x é 3 menos alfa, o y é 1 menos 3 alfa e o z é o próprio alfa. Aqui, o alfa pertencente aos números reais. Então, para cada valor de alfa, eu tenho uma solução diferente. Nesse caso, a gente tem infinitas soluções e, portanto, quanto a é igual a menos 3, a gente tem um sistema possível indeterminado. Vamos analisar agora a situação na qual o a é diferente de 3 e o a é diferente de menos 3. Então, vamos escalonar direto a nossa matriz aumentada
do sistema linear. Aqui, de novo, primeira entrada diferente de zero da primeira linha é esse 1, então vou anular esse menos 3 e esse 1. Então, vou pegar a linha 2 mais 3 vezes a linha 1 para zerar esse menos 3, e vou pegar a linha 3 e subtrair a linha 1 dela para anular esse 1. Então, a primeira linha fica intacta, a segunda passa a ser, então, menos 3 mais 3, 0, 4 mais 6, 10, 9 mais 21, 30, e menos 5 mais 15, 10. A última linha agora vai ficar 1 menos 1, 0, 1 menos 2, menos 1, a 2 menos 5, menos 7, então vai ficar 2 menos 12, e A mais 7, menos 5, A mais 2. Ok, de novo vou dividir a segunda linha por 10 para simplificá-la. Então, eu vou ficar com a linha 0, 1, 3, 1 de novo. A terceira linha não está sendo alterada. E vou usar de novo a primeira entrada diferente de 0 dessa segunda linha, que é esse 1, para zerar as outras entradas que estão nessa coluna. Então, vou pegar a linha 1 menos 2 vezes a linha 2 para zerar esse 2. E a linha 3 vou somar com a linha 2 para zerar esse menos 1. Primeira linha, menos 2 vezes a segunda, então vou ficar com 1 menos 0, 1. 2 menos 2, 0. 7 menos 6, 1. E 5 menos 2, 3. Segunda linha fica intacta, que a gente está só usando ela para mexer nas outras. E a última linha, eu vou somar ela com a segunda, vou ficar com 0 mais 0, 0. Menos 1 mais 1, 0. A 2 menos 12 mais 3, a 2 menos 9. E A mais 2 mais 1, A mais 3. Observem que a primeira entrada diferente de 0 agora da terceira linha é esse A2 menos 9. Então, para simplificar um pouco esse número, já que o A está sendo uma coisa genérica diferente de 3 e de menos 3, eu vou dividir essa linha toda por A2 menos 9, que é a mesma coisa que multiplicar por 1 sobre A2 menos 9. Lembrando que eu posso fazer essa divisão, porque se o A é diferente de 3 de menos 3, o A2 menos 9 ele é diferente de 0. Então, aqui eu com certeza estou dividindo por um número diferente de 0. Nesse caso, então a primeira linha fica intacta, a segunda linha também, e a terceira linha vai ficar 0, 0. A2 menos 9 dividido por A2 menos 9, 1. E A mais 3 dividido por A2 menos 9, certo? Vai dar 1 sobre A menos 3. Por quê, certo? Porque se a gente lembrar que o A2 menos 9 é A mais 3 vezes A menos 3, eu posso simplificar o A mais 3 do numerador com A mais 3 do denominador, e isso vai ficar só 1 sobre A menos 3. Então, agora, a primeira entrada diferente de 0 da terceira linha é esse 1. Vou usar ele para anular, então, o resto da coluna. Então, esse 1 e esse 3. Então, para eliminar esse 1, eu vou pegar a linha 1 e subtrair a linha 3. E para eliminar esse 3, eu vou pegar a linha 2 menos 3 vezes a linha 3. Então, vamos fazer essas operações. Então, eu vou ficar com 1 menos 0, 1. 0 menos 0, 0. 1 menos 1, 0. E 3 menos 1 sobre A menos 3, na primeira linha. A segunda linha vai passar a ser, então, 0 menos 0, 0. 1 menos 0, 1. 3 menos 3, 0. E 1 menos 3 sobre A menos 3. E a terceira linha ficou intacta porque a gente estava só usando ela para mexer nas outras. Então, vamos voltar esse... Agora a gente vai obter o sistema linear que está associado a essa matriz aumentada. Então, na primeira linha, a gente tem que 1 vezes x mais 0 vezes y mais 0 vezes z é 3 menos 1 sobre a menos 3, então o x tem que ser 3 menos 1 sobre a menos 3. A segunda equação, 0 vezes x mais 1 vezes y mais 0 vezes z igual a 1 menos 3 sobre a menos 3, então o y é 1 menos 3 sobre a menos 3. E a última equação nos diz que 0 vezes x mais 0 vezes y mais 1 vezes z igual a 1 sobre a menos 3, então o z é igual a 1 sobre a menos 3. Então, a gente chegou nos valores de x, y e z dependendo do parâmetro a. Para cada parâmetro a, a gente tem um sistema linear diferente, e essa é a solução desse sistema linear se esse a for diferente de 3 e de menos 3. Então, a solução única que a gente obteve nesse caso é a tripla 3 menos 1 sobre a menos 3, que é o x, 1 menos 3 sobre A menos 3, que é o Y, e 1 sobre A menos 3, que é o Z. Então, lembrando, se o A é diferente de 3 e o A é diferente de menos 3, a gente tem uma solução única e, portanto, o sistema é um sistema possível determinado. Então, a gente consegue concluir que se o A é igual a 3, que foi o primeiro caso que a gente fez, o sistema é um sistema impossível.
porque a gente chegou naquela equação absurda 0 igual a 6. Se o A igual a menos 3, a gente chegou que o sistema é um sistema possível indeterminado, então a gente obteve infinitas soluções. E se o A é diferente de 3 e o A é diferente de menos 3, então o sistema é um sistema possível determinado, cuja solução única, em termos do parâmetro A, é essa daqui.